Graça e paz, irmãos. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus. Na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 5. Vamos ler juntos, irmãos, o versículo 10 e também o versículo 11. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Também o 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Os irmãos podem assentar. Nosso Pai amoroso e bendito, a Tua palavra, ela é viva e é eficaz. E todos nós precisamos da operação do Teu Espírito em nosso espírito, promovendo a essência desta palavra, que aponta para Jesus Cristo, que é a vida, da qual todos nós necessitamos. Vem revelá-lo aos nossos corações e manifestá-lo também, pois somos carentes, pois somos necessitados da Tua graça. Fazes isto nesta noite, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma história. Provavelmente você já deve ter ouvido em outro momento, mas eu quero voltar a ler uma história bastante conhecida, cujo título é O Leilão, que diz assim: nos idos tempos da Segunda Grande Guerra, um dos homens mais ricos do Reino Unido e seu filho nutriam uma grande paixão por obras de arte. Os dois viajavam ao redor do mundo, agregando à sua coleção os mais finos tesouros. O pai viúvo deleitava-se grandemente nas habilidades de seu filho como colecionador. Quando o Reino Unido foi totalmente tomado pela guerra, o jovem quis servir seu país, alistando-se no exército. Porém, serviu por poucos meses. Foi morto enquanto tentava levar um companheiro ferido às pressas ao médico. Angústia e tristeza se apoderaram do coração daquele pai, até que em uma manhã de Natal atendeu a campainha.
Ali, na soleira da porta, estava um soldado segurando um grande embrulho. O soldado cumprimentou o pai solitário, dizendo: eu era amigo do seu filho. Na verdade, era eu quem ele resgatava quando foi morto. Tenho algo que gostaria de mostrar ao Senhor. Posso entrar? Ele contou como o filho costumava falar do amor que compartilhava com o pai, pelas caras obras de arte que colecionava. O soldado, de pé diante daquele homem, disse: eu sou um artista e gostaria de presenteá-lo com este retrato que pintei de seu filho, em apreciação por sua coragem em salvar-me a vida. Tomado de emoção, o pai agradeceu ao soldado pelo retrato e prometeu dependurá-lo acima da lareira, onde teria destaque especial. Certamente, ninguém consideraria aquele quadro uma obra à altura das demais de sua coleção. Entretanto, nas semanas e meses que se seguiram, o pai descobriria que, graças à bravura e coragem de seu filho, vários outros soldados feridos foram resgatados por ele, antes que uma bala silenciasse seu coração compassivo. À medida que o pai tomava conhecimento das histórias de coragem de seu filho, orgulho e satisfação começaram a tomar o lugar do sentimento de perda. Além disso, o retrato do filho tornou-se a maior relíquia daquele homem, ultrapassando o valor dos seus muitos objetos de arte, tão cobiçados por museus ao redor do mundo. Pouco tempo depois, aquele homem faleceu, e o círculo das artes ficou em polvorosa. Sem que conhecessem a história do filho, toda a coleção de artes seria levada a leilão no dia de Natal, por ter sido aquele o dia em que o pai recebera seu mais precioso presente, o retrato de seu único filho. Quando o dia do leilão finalmente chegou e os colecionadores de arte de todos os cantos do mundo compareceram para dar lances nas mais espetaculares e variadas peças de arte, o leilão começou com uma pintura que não constava em nenhuma lista de museu. Era o quadro do seu filho. Foi a única condição dada pelo pai. O leiloeiro, então, pediu por um lance inicial. A sala estava em silêncio. Quem dará o lance inicial? O recinto permanecia em silêncio, até que uma voz do fundo exclamou: quem se importa com esse retrato? Ande logo e vamos ao que interessa. Outras vozes se ajuntaram em coro. Não! Devemos vender este quadro primeiro, foi a resposta do leiloeiro. Lá estava o retrato sobre um cavalete, para que todos vissem. Quem levará o retrato do filho? Continuou o leiloeiro. Ninguém da plateia conhecia o filho e nem se importava, pois a pintura havia sido feita por um artista desconhecido. Para aquelas pessoas, o retrato não tinha qualquer valor, algo do qual era necessário que se livrassem, para que prosseguissem com as negociações mais importantes. Porém, na plateia, havia um antigo empregado da família,
o qual conheceu o filho quando ainda menino e o viu crescer. A pessoa lembrou-se dos idos dias em que cuidara do menino e quis o quadro como lembrança. Então ele perguntou: você aceitaria $10 pelo quadro? É tudo que tenho. Conheci o menino e gostaria de comprar o quadro. Tenho aqui uma oferta de $10. Alguém dá mais? Gritou o leiloeiro. Depois de mais silêncio, o leiloeiro disse: dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido ao cavalheiro. Bateu o martelo. A sala encheu-se com os muitos comentários de satisfação. À medida que a expectativa pelas outras peças do leilão aumentava. Ao invés disso, o leiloeiro anunciou com voz serena: senhoras e senhores, o leilão está terminado. Todos ficaram estupefatos. O que estava acontecendo? O leiloeiro prosseguiu lendo: o testamento estipula que aquele que comprasse o retrato do filho levaria também as demais peças. A coleção inteira vai para este homem, disse, apontando para o idoso servo, que, ao lado, admirava o quadro que acabara de comprar. A multidão retirou-se irada, mas cada um deles teve de admitir que foi-lhe dada a mesma oportunidade que aquele servo fiel. Qual é o real significado desse acontecimento singular? Aquele pai demonstrou a mais profunda honra e afeto pelo seu único filho. Há outro pai que tem semelhante afeição por seu filho. Você sabe que me refiro à afeição do nosso Pai Celestial por seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Desde aquele dia singular, desde aquele dia singular no Calvário, nosso Pai considera central a seguinte pergunta: o quanto você aprecia meu filho? O quanto você aprecia o meu filho? Vamos ler juntos novamente 1 João capítulo 5, o verso 11 e o 12, com uma voz forte, desfrutando dessa realidade da palavra de Deus. O 11 e o 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meus irmãos, o que Deus tem para nós? De uma maneira e de forma absoluta e incontundente, é o seu Filho amado. Tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem para os homens, tudo que Deus tem para a humanidade, está no seu amado Filho, Jesus Cristo. Está nele. O coração do Pai está o Filho. E quem tem o Filho está no coração do Pai. Porque quem tem o Filho tem tudo. Uma voz do céu, no dia
do batismo de Jesus se colocou acima de todas as outras vozes, para ficar registrado na história o seguinte testemunho. E assim nós podemos ler. Quero convidá-lo, juntamente comigo, no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Vejamos ali, o capítulo 3, por favor. Enquanto nós vamos abrindo, eu gostaria que um irmão se colocasse à disposição, pegasse um microfone, sentasse aqui perto, à frente, para que pudesse ler os versículos que nós vamos percorrer. Fazendo um favor. Agradeço, meu amado irmão Jorge. Tu quer fazer a leitura? Mateus 3, nós podemos ler. Vamos ler os versos 16 e o 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Uma voz do céu, que se sobrepôs a todas as vozes. E é uma voz que não pode ser abafada pelos séculos dos séculos. E está aqui como testemunho, apontando para o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É onde está a minha alma. Aonde está a minha alegria? Onde está a minha satisfação? No Filho. É no Filho. Irmãos, é precioso demais. Nós sabemos que o que Deus tem para nós é o seu tudo. É o seu Filho. E diante disto, nós podemos aqui, nesta noite, considerarmos que na nossa história, e me permitam dizer de uma maneira mais pormenorizada, na nossa história familiar, em nossas histórias familiares, a qual nós estamos cercados de muitos acontecimentos. Se nós pudéssemos pegar aqui o testemunho de cada família presente nesta noite, daqueles que estão nos ouvindo, ou daqueles que ainda vão nos ouvir um dia, esse texto, esta palavra, esta exposição da palavra de Deus, todos nós estamos cercados de muitos acontecimentos familiares. E nós precisamos, não é de muita coisa, só do que é essencial. As famílias estão cercadas por posses, temos dinheiro, não temos dificuldades, temos um bom convívio social com estes, com aqueles, podemos ir, podemos voltar, ir e vir. Nós temos tantas coisas que aparentemente se mostram favoráveis à essência familiar, mas há muitos e milhares de lares onde, aparentemente, cercados de muitas coisas, apresentando não faltar absolutamente nada, mas falta tudo. Falta o Filho. Falta o Filho. Porque somente o Filho, somente Ele é que pode trazer uma identidade familiar para nós. Somente o Filho pode trazer a razão da nossa existência.
Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos dentro deste ou daquele núcleo familiar? As famílias estão cheias de coisas, mas está faltando o essencial, que é Cristo. É o Filho. Falta o Filho. E diante disso, irmãos, nós precisamos aqui pensar. Primeiro ponto, dentro do que lemos ali na primeira epístola de João. Quantos casamentos faltam o filho? Quantos relacionamentos falta o essencial, o filho? Quantas famílias estão desestruturadas, desconfiguradas, estão em falta? Pode não faltar isto, pode não faltar aquilo, pode ter abundância disto, pode ter em sobra outras coisas, mas está faltando o principal, o essencial. Está faltando o Filho, está faltando Cristo. E o primeiro milagre que Jesus realizou na terra foi exatamente dentro de um contexto familiar. Foi dentro de um casamento. Porque a primeira ruptura dentro da criação foi em um lar. E o primeiro milagre, com o Verbo encarnado, manifestado entre nós, aconteceu dentro de um casamento. Nós podemos ver isto, irmãos, como está registrado. Por favor, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2. O primeiro milagre realizado por Jesus. João capítulo 2. Vejamos o que estava faltando. Neste casamento. Versículo 1 até o versículo 3. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus foi convidado. Essa expressão aqui é muito preciosa. Os irmãos se recordam, tenho certeza que os irmãos aqui têm boa memória. Vocês lembram qual foi o primeiro texto aqui de abertura, lido pelo nosso irmão Júnior? Boa memória? Salmo 95. Salmo 95. Vinde. É um convite. Vinde. Prostremo-nos diante do Senhor, aquele que nos criou. Vinde, o adoremos. É um convite. E aqui nós estamos. Nós viemos. Recebemos este convite e estamos desfrutando dessa realidade. Agora, meus irmãos, uma coisa importante aqui, que nós não podemos negligenciar. Precisamos fazer o convite para que Jesus entre nos nossos casamentos. Ele foi convidado ao casamento. Ele não foi penetra neste casamento. Ele não caiu ali ou não chegou ali porque ele quis. Ele foi convidado. Precisamos, como famílias, sempre demonstrar essa gentileza a Jesus. Um convite. Senhor, nós precisamos de Ti. A nossa casa precisa de Ti. A nossa família precisa de Ti. Porque sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. E o que acabou? O que tinha acabado neste casamento? Que nós acabamos de ler? Acabou-se o vinho. Acabou o vinho. E o que significa vinho, irmãos, na Bíblia?
alegria. É o símbolo da alegria. Hoje nós somos iludidos e seduzidos por coisas que dão alegria temporária, mas não permanente. E tudo que é temporário mostra que tem prazo de validade. E se acabou o vinho, se faltar alegria, parece que a alma fica vazia. Os lares estão precisando do filho. Do filho que transborda de vinho, de alegria sobre nós. As famílias precisam do filho, que é a verdadeira bebida que nós precisamos. Que é a verdadeira vida que nós necessitamos. Nós precisamos dele, porque quem tem o filho tem a vida. E ele é o Deus que opera nos relacionamentos. Ele é o Deus que manifesta a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas casas. A adoção dá-nos o privilégio de filhos. A regeneração, a natureza de filhos. Vou repetir esta frase de Stephen Charnock. A adoção dá-nos o privilégio de filhos. A regeneração, a natureza de filhos. Irmãos, e como filhos, só pode haver celebração na presença, com a presença e sempre com Jesus. Fora dele, nós não teremos o que nós precisamos, que é de vida. As famílias precisam de uma identidade, e essa identidade está no filho. Quem tem o filho tem tudo. E nós temos essa realidade, nós temos essa experiência, desfrutamos dessa realidade. Precisamos, como igreja, compartilhar. Quantas famílias que estão bem próximas de nós, que estão precisando do filho? Não é de uma solução aqui ou acolá. Elas precisam, é do filho que tem todas as coisas que nós precisamos. É do filho. Precisamos compartilhar esta verdade, esta palavra, com as famílias da terra. Segundo ponto importante que nós vemos nesses versículos da primeira epístola de João. Nós temos ao nosso redor uma multidão com fome e sede de significado. Sabe o que as pessoas procuram? A razão para a sua existência. As pessoas querem a razão, o significado das suas vidas. E elas buscam aqui e acolá. Elas buscam através de ter isto, através de ter posses, através de ter dinheiro, através de ter sexo. Elas buscam aqui e acolá. Através da bebida, através das drogas. As pessoas buscam um significado para viver. E aonde está o significado? Está no filho. Só o filho. As pessoas têm fome e sede. E nós sabemos que é o filho que pode suprir a nossa fome e a nossa sede espiritual. Por favor, vamos ler o que se encontra também no Evangelho de João, capítulo 6, o verso 35. Por favor. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Jesus quem disse: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito precioso. Porque
o que vem a mim jamais terá fome. Terá fome. Quantas almas estão raquíticas, definhando por falta de alimento? E aqui eu digo mais, não só do alimento físico, mas do alimento espiritual. Quantos estão necessitadas deste pão? O pão da vida, que é Cristo, é o Filho. Estão com sede. Precisam beber da água da vida, da fonte da vida. E onde está essa fonte? Aquele que dessedenta a nossa sede mais profunda está no Filho. Está no Filho. As pessoas, de uma certa maneira, sim, elas têm rejeitado, negligenciado o pão da vida e a água da vida. Mas Deus não desiste de nós. O Senhor não desiste do homem, porque Ele colocou o seu Filho como exposição pública para que o universo inteiro pudesse assistir Ele naquela cruz, porque naquela cruz foi o sinal de positivo de Deus para uma humanidade que estava em menos. Ele foi colocado ali naquela cruz. O Filho foi exposto pelo Pai, foi entregue pelo Pai, foi dado pelo Pai, para que no Filho nós pudéssemos ter o que nós não tínhamos antes. Vida. Está nele. Os homens precisam dele. Muitos estão pensando, amanhã é mais um dia que eu preciso correr atrás disso, correr atrás daquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, preciso disso, preciso daquilo outro, um monte de coisas. Nós corremos a vida, aqui e acolá, atrás de coisas. E os homens estão cansados, estão exaustos, porque não são as coisas que podem satisfazer a nossa fome e a nossa sede. Somente o Filho pode. E nós precisamos anunciar o Filho para a humanidade. Alguém disse assim: o cristianismo autêntico não é sofisticado, é na verdade simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Irmãos, alguém disse aqui pela manhã um seguinte comentário, que quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Não adianta o homem encher uma caçamba de entulho, de coisas e mais coisas, porque aquilo não satisfaz. Só o Filho pode verdadeiramente nos satisfazer. Ele é o pão que desceu do céu. E Ele é a água viva que dessedenta aquele que está verdadeiramente com sede. Esse é um ponto bastante importante aqui do Evangelho, do cristianismo. Uma terceira questão que nós vemos, de acordo com a Epístola de João, que uma geração com tantas ideias na cabeça, mas vazios no coração da verdadeira razão da existência. Essa geração a qual nós estamos vivenciando, experimentando, tem tantas coisas na cabeça, há tantas ideias, e podem ser até ideias fenomenais, coisas muito interessantes. A cachola está cheia de coisas, mas o coração está vazio. O coração vazio. Nós estamos aqui vivenciando uma geração cheia e cada vez mais cheia de coisas. O avanço tecnológico vai avançando cada vez mais e mais. Em um mundo onde que se propaga a ideia de que nós estamos nos conectando. Na verdade, nós não vivemos conectados. Porque não é a tecnologia,
não é o avanço político, não é o avanço social, não é o avanço religioso que vai trazer descanso para uma alma e um coração tão agitado como o dos nossos dias. Somente o Filho. Só o Filho pode trazer. Tantas ideias na cabeça, mas gelados no coração. Nós estamos vendo uma geração que, por causa da iniquidade, o amor vai se esfriando. Vai se esfriando. As pessoas, elas estão buscando contato, relacionamento. E nós precisamos disso. O mundo está cada vez mais propagando o isolamento e o individualismo. Só o Evangelho de Jesus Cristo promove união e comunhão. Do que nós precisamos. Os bebês reborn, né? Tanto falado aqui e acolá, onde as pessoas estão colocando a sua alma e o seu coração em um objeto inanimado. Em um objeto que não é possível trocar plaquetas, não é possível trocar afeto, não é possível trocar emoções, não é possível trocar palavras, e depositando ali a sua esperança, a sua existência, o seu tempo. As pessoas estão sofrendo. Isso gera muito sofrimento. Porque o que nós precisamos é do Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E essa vida é vida eterna. Temos tudo nele. Precisamos dele. E não podemos sair condenando a estes que estão sendo enredados pelo engano, pela mentira, pelas ciladas, pelas artimanhas do mundo e do maligno. Mas precisamos mostrar para eles que tem um Deus que se encarnou, que veio até nós como gente, homem como os homens, para poder mostrar para os homens um relacionamento perfeito, verdadeiro e eterno com Deus que se relaciona com a gente. Meus irmãos, a igreja, ela está nesse mundo porque ela tem um grande retrato para apresentar e para presentear ao mundo. É o Filho. É o Filho. Assim como aquele pai depositou no quadro que recebeu de presente daquele soldado, que se tornou o objeto de maior afeição, assim para nós é o Filho de Deus, que foi dado para satisfazer plenamente os nossos corações. Precisamos dele. O Atmani, ele disse o seguinte: onde a glória de Deus repousa, não precisamos perguntar o caminho. Onde a glória de Deus repousa, nós podemos ficar seguros. Porque a presença dele nos basta. A presença dele é suficiente. Porque o Filho é suficiente. Quem tem ele tem tudo. Quarto ponto, para a gente considerar sobre os versículos da primeira epístola de João, capítulo 5, 11 e 12. Há uma multidão caminhando longe da verdade, sem a vida plena. E nós temos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos uma vez mais verificarmos esse versículo, aqui mesmo no Evangelho de João, só que no capítulo 14, podemos ler o verso 6. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos não estão caminhando longe desta verdade? E está aqui, para nós. E nós estamos aqui com o coração, uma vez mais, recebendo esta verdade, sendo alimentados por essa palavra e sustentados por esta palavra. Nós estamos naquele que é o caminho, naquele que é a verdade e também ele é a vida. É ele, é o Filho. Quem tem o Filho tem tudo, o qual se entregou por nós, o crucificado que com ele nos crucificou. Morremos, fomos sepultados e com ele ressurgimos para andarmos em novidade de vida. Quem tem o Filho tem tudo. Nada me falta. Ele é o meu tudo. Ele é o meu maior presente. Me recordo que, alguns anos atrás, uma seguinte história, que lá por volta do ano 1940 e pouquinho, numa certa região dos Estados Unidos, estava propício, era um contexto de que estava dando um determinado local, lugar, uma abundância de petróleo. Aonde os técnicos vinham e faziam a perfuração, dava petróleo. E um determinado pastor, visitando uma família que estava decepcionada, frustrada, porque somente no seu território, no seu terreno, não havia dado petróleo. No da frente deu petróleo, no de trás deu petróleo, no do lado deu petróleo, o outro lado deu petróleo. Pastor, o que é isso, pastor? Que papelão que Deus fez conosco, pastor. Todo mundo com petróleo e nós sem petróleo. O pastor pegou a sua Bíblia e, diante daquela família que estava frustrada e decepcionada, mostrou para eles que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, tem tesouros muito mais valiosos do que petróleo. E foi mostrando. E foi lendo textos e mais textos para aquela família. E eu creio, meus irmãos, que esse texto que nós lemos aqui de início pode ter sido, na ocasião, também compartilhado. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você quer tesouro maior do que este? Será que existe tesouro maior do que este? E ali o pastor mostrou esses textos da palavra para aquela família, se despediu deles e foi embora. Passou alguns anos. Deus preparou um encontro daquela família com aquele pastor que naquela ocasião tinha passado ali para mostrar para eles que tinha tesouro mais precioso do que o tesouro. E aquela família chegou para o pastor: pastor, você não sabe o que houve. Os nossos vizinhos, por causa do petróleo, eles ficaram milionários. Todos eles ficaram ricos. E por causa da riqueza que eles receberam, houve brigas na família, houve assassinatos na família, houve separação na família. As famílias se desconfiguraram por causa da riqueza da terra e porque nós não recebemos petróleo, mas como o Senhor disse, havia tesouros mais preciosos do que petróleo. Nós temos todas as nossas famílias e netos no Senhor. Porque quem tem o Filho tem tudo.
Isso é maravilhoso, irmãos. É precioso demais saber que Deus tem para nós o seu Filho, que é suficiente. Quem tem um filho tem tudo. Que nós possamos desfrutar disso, vivenciarmos isto a cada dia e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis esse grande tesouro. Quem tem Ele tem tudo. Ele é suficiente para mim. Por isso que também certa vez John Wesley, ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes tirar de mim ministério, pode tirar de mim as coisas que tenho, pode tirar família, o Senhor pode tirar o que quiser de mim, mas por misericórdia, não retires de mim a experiência do novo nascimento. Porque aqueles que nasceram de novo têm o Filho. E quem tem um filho tem tudo. Ele é suficiente. Amém? Vamos curvar nossa cabeça por mais um momento.